Tudo bom? Nessa aula a gente vamos falar sobre a distribuição Qi quadrado e como que a gente pode utilizar ela para construir intervalos de confiança para o desvio padrão. Alguém que já ouviu falar nesse nome? Qi quadrado? Não? Pode ter alguma coisa relacionada à distribuição da última aula ou é algo totalmente diferente? Tipo assim, na aula passada a gente viu uma distribuição para calcular intervalo de confiança da média. Aí hoje a gente vai ver uma outra distribuição que a gente utiliza para poder calcular intervalo de confiança para o desvio padrão. Então, tipo assim, meio que o conteúdo da aula passada não é necessário para entender o conteúdo dessa aula, mas tá tudo dentro do mesmo saco, digamos assim. Então, para começar a definir a distribuição Qi quadrado, vamos primeiro pegar aqui n variáveis aleatórias, todas independentes entre si, e cada uma delas tem distribuição normal padrão, ou seja, distribuição normal com média 0 e variância 1. E aí nós vamos definir uma variável z igual a o somatório dessas variáveis x e y. Ou melhor, de xi quadrado. Você vai somar o quadrado dessas variáveis aleatórias aqui. Então, z é uma variável aleatória. E a distribuição da variável aleatória z é o que a gente chama da distribuição Qi quadrado. Então, Qi quadrado é a distribuição da variável aleatória resultante de somarmos o quadrado de variáveis aleatórias normais padrões. E aqui nesse caso, eu vou escrever aqui, distribuição de z é a distribuição Qi quadrado com n graus de liberdade. Então, observa que aqui
Eu tenho é, observe que aqui eu tenho uma soma de n variáveis. Então esse n ele pode ser valores inteiros quaisquer. Posso ter n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 30. E aí, a depender da quantidade de variáveis aleatórias independentes que você pegou aqui inicialmente, e você elevou ao quadrado e somou, a distribuição de z ele vai ter uma certa variação. E então, essa distribuição aqui quadrado, ela tem um parâmetro que depende da quantidade de variáveis aleatórias que você está somando inicialmente. E aí Oi? Não, que aí essa quantidade a gente chama de grau de liberdade. Eu ia perguntar se dessa pensamento geral de liberdade é igual ao número de variáveis. O segundo era N menos 1, né? Sim, sim, exatamente. Aqui nesse caso, é porque a gente ainda não chegou na parte de usar essa distribuição para o nosso intervalo de confiança. A gente vai chegar lá ainda. Por enquanto, eu estou só meio que definindo o que é essa distribuição. Então, a princípio, essas variáveis aqui, ela não está relacionada com a nossa amostra especificamente. E aí essa distribuição ela tem algumas propriedades que é diferente da distribuição normal. Na verdade, eu vou até mudar aqui a notação. Em vez de eu colocar z, eu vou colocar uma letra grega chamada chi quadrado, que é justamente o nome da nossa distribuição. Fica mais intuitivo.
Então, essa distribuição ela é assimétrica, especialmente quando o valor de n é pequeno. Ela é sempre positiva, então o Q² ele só assume valores positivos, já que eu estou somando o quadrado de números, que é sempre maior ou igual do que zero. E, à medida que o valor de n cresce, essa distribuição Q² se aproxima de uma distribuição normal. Agora eu quero falar sobre a função densidade dessa distribuição, e para isso a gente vai falar de outras distribuições rapidamente. Primeiro, vocês lembram da distribuição exponencial? Oi? Não vê não? Distribuição exponencial. Isso aqui é uma distribuição de uma variável aleatória contínua e ela tem uma função densidade. Todos aqui lembram o que é uma função densidade de probabilidade? Lembra? Por exemplo, a densidade da distribuição normal é justamente a função que dá aquela curva de sino. Quando você desenha o gráfico da distribuição normal, na verdade aquele gráfico é o gráfico da função densidade da variável normal. Isso aqui, ó, é o gráfico da função densidade da distribuição normal, que é e elevado a alguma coisa e tem uma constante multiplicando. E aí, a distribuição exponencial, ela tem uma função densidade dada por f de x igual a ela tem um parâmetro, então f de x vai ser igual a 1 sobre beta vezes e elevado a menos x sobre beta, se x é maior do que zero, e zero se x é menor ou igual que zero. Então isso aqui você vai ter mais ou menos o seguinte gráfico. Por exemplo, para beta igual a 1, você vai ter esse gráfico daí, ó. Observa que aqui, né, a gente tem esse parâmetro beta, então, para cada valor de beta que você escolher, você vai ter uma função diferente aqui, né, que você vai ter esse beta vai ser diferente. E aí, para beta igual a 1, por exemplo, o gráfico dessa função que eu escrevi aqui vai ser isso aqui. E o que significa essa função ela ser chamada de função densidade da distribuição exponencial? Significa que se x tem distribuição, vou escrever assim, exponencial com parâmetro beta, então x é uma variável aleatória que tem distribuição exponencial de parâmetro beta. Aí o que significa a função densidade dessa distribuição, ela ser essa f aqui? Significa que, se você quiser calcular a probabilidade da variável aleatória x estar no intervalo AB,
Isso aqui vai ser igual à integral de A até B da função densidade. Então, isso que é a função densidade de uma variável aleatória contínua. Ela basicamente ela te mostra como que a variável aleatória ela está distribuída, te mostra qual é a probabilidade da variável aleatória estar em qualquer intervalo que você quiser, simplesmente calculando essa integral daqui. Por exemplo, no caso da distribuição normal, essa curvazinha aqui, ó, ela é o gráfico da seguinte função. Vou botar aqui. 1 sobre raiz de 2π sigma quadrado vezes e elevado a menos meio vezes x menos mi sobre sigma ao quadrado. Então, isso aqui, ela é o gráfico dessa função daqui. Aqui o sigma é o desvio padrão que você quer e o mi aqui é a média que você quer da variável aleatória normal. E aí o gráfico dessa função vai dar isso daqui. Então, se você quisesse, por exemplo, calcular a probabilidade de uma normal estar no intervalo AB, bastaria você integrar essa função aqui de A até B. Mas por que a gente usa a tabela? Exatamente, você não consegue, não existe uma forma algébrica de você resolver essa integral. Essa integral só pode ser calculada através de métodos numéricos. Então, por isso que a gente usa a tabela. A tabela, alguém pegou lá, criou um algoritmo lá no computador e calculou o valor integral para diversos valores, para diversos limites de integração. E aí construiu aquela tabela para você consultar e você não precisar calcular essa integral. Mas isso aqui foi só um parênteses para vocês relembrarem o que é uma função densidade. Beleza, mas agora por que eu falei da distribuição exponencial? A distribuição exponencial é uma distribuição relativamente simples, a função dela, e aí você tem como complicar um pouquinho ela para poder criar a distribuição gama. Já ouviram falar? Não, né? Tem alguma coisa a ver com a função gama, que é uma extensão do fatorial para os números reais. Já ouviu falar na função gama? Então, essa aqui é a densidade da distribuição exponencial. Vamos falar agora da distribuição gama. A distribuição gama é uma distribuição
que tem como função densidade a seguinte função: f de x igual a 1 sobre gama de alfa vezes beta elevado a alfa vezes x elevado a alfa menos 1 vezes z elevado a menos x sobre beta. Isso se x for maior do que zero. Ou a função f de x vale zero se x é menor ou igual que zero. E quem é esse gama? Esse gama é a seguinte função: gama de alfa é igual à integral de zero até infinito de e elevado a menos x vezes x elevado a alfa menos 1 dx, com o alfa maior do que zero. E essa função gama aqui, ela tem algumas propriedades interessantes, que é o seguinte: gama de alfa é igual a alfa menos 1 vezes gama de alfa menos 1. Isso aqui lembra um pouquinho a história do fatorial. Por exemplo, se n é um inteiro positivo, então o gama de n é igual a n menos 1 fatorial. Oi? Você fala isso aqui? Primeiro que isso aqui é definido somente para números inteiros, né? Números inteiros positivos. Não, então, a extensão é exatamente a função gama, né? Mas aí, tipo assim, porque como é que você definiria isso aqui? Tipo assim, você iria subtraindo 1 até onde? Aham. Aham. Você vai fazer o seguinte, ó. Uma vez que você sabe que gama de n é igual a n menos 1 fatorial, e isso aqui vale para qualquer inteiro, então se você pegar, por exemplo, algum número qualquer real, você pode dizer que, tipo assim, então tá, então eu vou definir aqui como sendo o fatorial de x, onde x é um número real, número real positivo qualquer, como sendo igual a gama de x mais 1. E aí você calcula dessa forma daqui. E aí você vê que essa definição aqui, para o fatorial, ela satisfaz o que a gente conhece de fatorial para os números inteiros. Então, de fato, assim, isso aqui que eu acabei de definir seria uma extensão do fatorial para os números reais. Beleza. E também essa gama tem a propriedade de que gama de 1 é igual a 1. Aí, olha só, se por um acaso a gente pegar a distribuição gama com alfa igual a 1, o que vai acontecer? Se alfa for 1, aí aqui eu vou ficar com gama de 1, então isso aqui vai ser igual a 1, gama de 1 é igual a 1, e aqui eu vou ter x elevado a 1 menos 1, que é 0, então x elevado a 0, que vai dar 1. Esse aqui também vai ser 1. E aí o que eu vou ficar vai ser exatamente
o que eu tenho aqui, ó. E aqui, no caso, o alfa também aqui é 1, né? Então, observe que fazendo isso aqui igual a 1, isso aqui igual a 1, isso aqui igual a 1, o que vai sobrar exatamente isso aqui, ó. Aqui, 1 sobre beta vezes z elevado a menos x sobre beta. Então, na verdade, a distribuição exponencial era simplesmente um caso particular da distribuição gama fazendo o alfa igual a 1. Então, a distribuição gama ela é uma extensão da distribuição exponencial. E aqui eu tenho um exemplo dessa função que eu defini aqui para alfa igual a 3 e beta igual a 1. Aí você tem essa curva aqui. Então, tipo assim, ela mais ou menos lembra, né, a noção de sino, só que ela tem a diferença que ela não é simétrica. Ela meio que aqui já acaba no zero, né, que aqui daqui para frente ela vai ser zero, mas aqui ela continua com uma cauda mais longa. Então, por exemplo, se você dividir aqui no topo aqui, a probabilidade do número estar nesse intervalo daqui para frente é maior do que a probabilidade dele estar daqui para trás. Por conta dessa assimetria aí. Mas vocês devem estar assim, né? Tipo, você já estava falando da distribuição Q quadrada, agora está falando da distribuição exponencial, agora da distribuição gama, que é super complexa, né? Cheia de parâmetros. Para que tudo isso, né? Eu vou deixar a mesma notação que eu utilizei lá no começo. Então, olha só, se eu pego agora o modelo da gama, a distribuição gama, e eu faço o alfa igual a n sobre 2 e o beta igual a 2, a função densidade resultante, que eu vou escrever aqui, então aqui eu reescrevi a função densidade da distribuição gama, só que aí eu botei aqui o alfa igual a n sobre 2, tá aqui e tá aqui,
e aqui, e botei o beta igual a 2, tá aqui, e aqui. Ao fazer isso, essa função aqui, ela é justamente a função densidade da distribuição Q quadrado. Q quadrado com N graus de liberdade. E aqui eu tenho 3 exemplos aqui. Isso aqui é o nosso N. Eu tenho um exemplo aqui, o que acontece aqui quando você faz o grau de liberdade aqui igual a 1, igual a 2, igual a 3. Aí você tem essas curvas aqui. Então, isso aqui seria as densidades para esses graus de liberdade, 1, 2 e 3. Se N é maior do que 30, podemos usar uma aproximação normal distribuição Q quadrado. Por exemplo, se y tiver distribuição são Q quadrado com N grau de liberdade, então a variável aleatória z igual a raiz de 2y menos raiz de 2n menos 1
vai ter uma distribuição aproximadamente normal, padrão. Agora, o Arthur, você perguntou se isso aqui se relaciona, né, com o que a gente viu na aula passada. A gente tem o seguinte teorema que mostra uma relação entre a distribuição T de student com a distribuição Q quadrado. Que diz o seguinte: se Z é uma variável aleatória normal 0,1 e Y é uma variável aleatória Q quadrado com V graus de liberdade, com Z e Y independentes, então a variável aleatória Tzinho, dado por Z dividido por raiz de Y sobre o V, tem a densidade dada por isso daqui. E isso aqui é exatamente a distribuição T de student, com V graus de liberdade. E, enfim. Então, você consegue definir a distribuição T de student utilizando uma variável aleatória aqui quadrado e uma variável aleatória normal. Beleza. Então, até aqui, a gente só foi uma coisa mais conceitual, para a gente entender, né, o que é uma distribuição Q quadrado. Agora a gente vai analisar como que a gente consegue utilizar essa distribuição para construir intervalos de confiança para o desvio padrão de uma população. Beleza. A gente já viu em outras aulas que um excelente estimador para a variância de uma população é dado por f quadrado igual a o somatório de xi menos x barra ao quadrado, tudo isso dividido por n menos 1, onde x barra é a média amostral e xi aqui, né, x1, x2, x3 até xn, são o seu conjunto amostral. São as suas amostras individuais, cada um desses xis aqui. Então isso aqui ele te dá uma estimativa para a sua variância populacional. E aí, né, tem a observação de que a gente divide aqui por n menos 1, né, em vez de dividir por n. Isso aí é justamente porque quando você divide por n, na média, essa estimativa vai ser menor do que a variância real da população. Então, ao dividir por n menos 1, você corrige essa tendência de ser menor. E aí, ao dividir por n menos 1, aí agora você tem um estimador aqui que, na média, vai te dar exatamente a variância real da sua população. Beleza. Então, esse é o estimador. E agora a gente vai ver como que a gente consegue construir um intervalo de confiança para essa variância. Então, digamos que você foi lá, né, tem uma amostra,
Aí você calculou essa estimativa, né, da variância populacional, utilizando essa formulazinha daqui. E você quer saber, por exemplo, tipo assim, você quer construir um intervalo ao redor disso daqui, de modo que você fala assim, com 95% de chance, de certeza, eu sei que a minha variância real está nesse intervalo daqui. Então a gente quer construir esse intervalo.
Beleza. Vamos destrinchar tudo que a gente escreveu aqui agora. Aqui a gente tem uma formulazinha para calcular o intervalo de confiança para a variância amostral. Ou melhor, intervalo de confiança para a variância populacional. Então, você tem aqui n-1 vezes a sua variância amostral dividido por um certo valor que a gente vai discutir o que é. Então, isso aqui vai ser a parte inferior do intervalo e a parte superior do intervalo vai ser a mesma coisa aqui na parte inferior, só que você vai dividir por esse aqui quadrado inferior. Esse n aqui, ele é o tamanho da amostra, então você tem uma amostra aqui de tamanho n. Esse S quadrado aqui, como eu falei, é a variância amostral, a variância que você calcula a partir da sua amostra. E aí o que acontece? Esse aqui superior e esse aqui quadrado inferior, ele é o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho o gráfico de uma distribuição Q quadrado com 3 graus de liberdade. Então, digamos que eu quero um nível de confiança de 95%. Então, eu quero construir um intervalo que eu tenha garantia de que a probabilidade da variância populacional estar naquele intervalo é de 95%. Então, digamos que eu tenho aqui uma amostra de tamanho 4, que aí eu vou pegar, e a gente vai falar sobre esse número aqui. Aí você tem aqui a distribuição Q quadrado, e aí eu quero uma confiança de 95%. Então, eu vou pegar aqui e vou definir alfa como sendo igual a 0,05, que seria 1 menos esse valor daqui. E aí eu vou pegar e vou encontrar um Q quadrado superior e vou encontrar um Q quadrado inferior de modo que essa área daqui seja igual a alfa sobre 2 e essa área daqui também seja igual a alfa sobre 2. Onde esse alfa aqui, nesse exemplo de 95%, é 0,05. Então, aqui nesse caso, eu vou ter que essa área daqui, alfa sobre 2, na verdade vai ser 0,025 e aqui também. Isso aqui vocês conseguem associar isso aqui com o que a gente fazia da distribuição normal? Então, observa que a probabilidade da variável Q quadrado ele cair nesse intervalo daqui vai ser justamente de 95%, já que essa área que eu vou pintar de vermelho aqui, essa área daqui é justamente os nossos 95%. Então, é assim que a gente encontra aquele Q quadrado, é isso que significa aquele Q quadrado inferior, Q quadrado superior, que a gente vai aprender também a achar esses valores na tabela. Então, voltando lá para a nossa definição do intervalo de confiança. Agora você já sabe o que é esse Q quadrado superior. Esse Q quadrado superior e esse Q quadrado inferior. E aí o que acontece? Mas de qual Q quadrado que eu vou pegar para essa amostra de tamanho n? Aí, como eu falei, né, a distribuição Q quadrado tem um parâmetro que é o grau de liberdade. Então, se a amostra tem tamanho n, você vai pegar o Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade. Então, aquilo que você falou lá no início da aula é isso. Apesar de que a gente define lá, né, como uma soma de n variáveis aleatórias, mas quando você tiver uma amostra de tamanho n, você vai pegar a Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade. Então é isso. E aí o que acontece? Isso aqui é o intervalo de confiança para a variância. E o intervalo de confiança para o desvio padrão?
Alguém tem algum palpite? Se a variância tá nesse intervalo, então o desvio padrão vai estar onde? Basta extrair as raízes, né? Dos extremos do intervalo. Já que isso aqui é um intervalo, isso aqui é tudo valores positivos. Então, eu vou copiar isso aqui. Só que entendi porque não que quadrado anterior é em menos alto. Ah, tá. É porque é tudo área à direita. Eu vou. Você vai ver. Já conseguiu perceber? Só plano da esquerda. É. É porque a tabela ele vai sempre te dar a área à direita. Então por isso que a gente define falando da área à direita. Então, intervalo de confiança para o desvio padrão, basta você extrair a raiz. Então, extraindo a raiz, você vai ter um intervalo de confiança para o desvio padrão. Beleza. E agora, para poder a gente encerrar, vamos ver um exemplo de uma tabela para essa distribuição. Então, aqui eu tenho uma tabelinha. E o que acontece? Na primeira coluna aqui, eu tenho os graus de liberdades que eu quero. E aqui eu tenho o valor dessa área em vermelho aqui, ó. Que, ou seja, é o valor que está à direita do nosso ponto crítico aqui. Então, por exemplo, sei lá, se eu tenho aqui o grau de liberdade igual a 10, então, se eu quiser que essa área vermelha aqui seja de 0,995, então eu vou ter que pegar o valor lá o valor crítico 2,156. Então, esse valor daqui teria que ser igual a 2,156. Então, como é que a gente usa isso aí na prática? Digamos que eu tenha uma amostra de tamanho uma amostra de tamanho 20 e digamos que
a nossa variância amostral, o S ao quadrado, deu igual a 25. E aí, digamos que a gente quer construir um intervalo de confiança com 95% de confiança. Então, nesse caso, o nosso alfa é igual a 0,05. Então, olha só. O Qi quadrado superior... Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar, como o tamanho da amostra é igual a 20, a gente vai trabalhar com o nosso grau de liberdade lá, que eu vou chamar de DF, Degree Freedom, vai ser igual a N menos 1, então vai ficar 20 menos 1, que é igual a 19. Beleza. Então agora a gente vai ter que achar o nosso Qi quadrado superior. Isso aqui vai ser o valor com área de 0,025 à direita. E aí, lembrando, né, lá no nosso exemplo, o Qi quadrado superior, ele vai ter a área à direita igual a alfa sobre 2. E que o nosso alfa é 0,05, então vai ter a área à direita de 0,025. E o nosso Qi quadrado inferior, ele vai ter a área de 1 menos alfa sobre 2, que vai dar 0,975 à direita. Não é que vai ser nosso exemplo lá. A princípio, aqui nesse desenho, eu falei que essa área daqui é 0,025, mas aí do nosso Qi quadrado inferior. Mas aqui eu estou interessado agora, para poder usar a tabela, na área à direita. Então, vai ser isso aqui mais isso daqui. Ou seja, 0,95 mais 0,025, que vai dar 0,975. E foi o que eu botei aqui. Então, agora vamos achar esses valores aqui na nossa tabela da distribuição Qi quadrado. Então, ó, eu tenho o grau de liberdade de 19 e a área de 0,025. Então, o grau de liberdade de 19, ele está aqui. Beleza. Então, eu quero a área à direita de 0,025. Então, eu já achei aqui, ó. 0,25. Então, descendo aqui. Eu achei esse valor daqui. R$ 32,852. 32,852. Beleza. Aí agora o Qi quadrado inferior. O que eu vou fazer? Eu já tenho lá o grau de liberdade, lá já está até marcado. E aí agora eu vou analisar a coluna que tem o 0,975. Aqui eu tenho 0,975, está aqui. Então, descendo aqui nessa coluna, eu chego no 8,0
907. Oito vírgula 907. E agora que eu tenho isso aqui tudo, agora é só usar a formulazinha que a gente tem lá, né? Que é essa fórmula daqui. Então eu vou ter que o nosso intervalo de confiança vai ser igual a n-1, que é 19, vezes s ao quadrado, que é 25, dividido pelo q quadrado superior, que é 32,852. E a parte superior do intervalo vai ser dada por, mesma coisa aqui, 19 vezes 25, dividido por 8,907. Isso aqui vai dar 14,458. A parte de baixo e 53,273 na parte de cima. Então, com confiança de 95%, você pode garantir que a sua variância real ela está nesse intervalo daqui. Então, assim, é um intervalo bem extenso, né? Inclusive, o 25 ele está aí dentro, mas você vê que é bem amplo, né? Assim, o valor que pode estar. E se você quiser calcular aonde o desvio padrão está, é só você tirar a raiz desses dois números aqui, e aí você vai achar o intervalo 3,802 7,299. Então, a variância ela está nesse intervalo aqui com 95% de chance, e o desvio padrão ele está nesse intervalo daqui com 95% de chance. Alguma pergunta?